Blitz. Já já vamos falar das odds para você dar aquela palpitada lá na KTO, porque o Vincenzo Dalicani tá chegando. Primeiro, antes de falar do jogo do Atlético diante do Cianorte, ele traz informações sobre a contestação do Atlético no TJD Paraná desse imbróglio de não ter torcida, de ser portões fechados o próximo jogo do Furacão em casa. Vai que é tua, Vincenzo, boa tarde. Tudo bem, TT, boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, ontem a gente noticiou a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de suspender a reversão de pena do Atlético e fazer então com que o clube tivesse mais 2 partidas da punição para cumprir, 2 delas contra PSTC e Cascavel na Arena da Baixada, com portões fechados. Essa é a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, decisão que foi contestada pelo Atlético na noite desta terça-feira. Recebemos a resposta do Atlético, um documento de forma até exclusiva ao RIC Esporte Clube. O Atlético contesta e contesta bastante. Começa colocando 3 responsabilidades que tinha com a decisão da reversão de pena. Segundo o Atlético, o clube estaria responsável apenas por divulgar o resultado do julgamento, por divulgar o modelo com que seriam cumpridas as punições e as partidas que integrariam a punição, ou seja, colocar que 2 jogos seriam disputados com mulheres, crianças e pessoas com deficiência na arquibancada e outro jogo seria disputado com idosos e pessoas com deficiência na arquibancada. Segundo o Atlético, essas eram as 3 únicas responsabilidades do clube depois da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Nada mais, frisa o Atlético, nada mais. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva coloca em decisão que suspende a reversão de pena que o Atlético teria também a responsabilidade de controlar o entorno da Arena da Baixada, de não permitir a entrada de homens no entorno da Arena da Baixada e assim teria evitado a briga que aconteceu na partida entre Atlético e Galo Maringá fora da Arena da Baixada em meio à partida. Pois bem, o Atlético coloca na nota oficial, no seu posicionamento, no seu parecer à justiça que, sem qualquer fundamento, o tribunal pressupõe que o Atlético poderia substituir as autoridades públicas no dia da partida em questão, mesmo que, repita-se, nada disso tenha constado na decisão, e nem poderia, por óbvio. É o que diz o Atlético, que continua e avalia. O pedido é incabível, inadequado e é preciso dizer, irresponsável. É o que fala o Atlético sobre a liminar que cancela, que suspende a reversão de pena que permitia que o Atlético pudesse cumprir 3 partidas da punição com público na Arena da Baixada. Então o Furacão contesta e contesta bastante a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná. Furacão, então, agora vai a julgamento toda essa situação. Quinta-feira, dia 1, próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, e o Atlético vai tentar lutar para poder ter público na partida contra o Cascavel. Isso porque a partida do próximo final de semana entre Atlético e PSTC já não pode ter público, porque o julgamento é muito em cima da partida. Então o Estatuto do Torcedor prevê que a rotina da partida tem que estar definida 72 horas antes da partida. Como o julgamento é 48 horas antes da partida, não há a previsão, o Atlético não poderá ter público na partida contra o PSTC no sábado. Para o jogo contra o Cascavel, marcado para o dia 7 de fevereiro na Arena da Baixada, aí sim há a possibilidade de que tenha público na Arena da Baixada, a depender do resultado do julgamento. Conversei com algumas pessoas do departamento jurídico do Atlético que confirmam que a perspectiva para que haja público contra o Cascavel é sim positiva para o Atlético, até pelo já comentado pelo clube em parecer oficial à justiça. Então o Atlético vai a julgamento, se vencer o julgamento, aí sim poderá ter público na partida contra o Cascavel. A única possibilidade de que o Atlético pudesse ter público contra o PSTC já nesse final de semana era de que se fosse ao STJD, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o Atlético avaliou que não valeria o esforço nesse momento. Então
para a partida contra o PSTC no próximo final de semana, sem público, portões fechados na Arena da Baixada. Para a partida contra o Cascavel no próximo dia 7, muito provavelmente a estreia de Gonçalo Mastriani e Leonardo Godoy, as duas principais contratações da janela de transferências do Atlético. Aí sim, há a perspectiva de que haja sim público na Arena da Baixada. E para fechar, um ponto importantíssimo que até ficamos na dúvida ontem aqui no Bate Pronto. Os 5 torcedores, não foi um torcedor que invadiu. Um torcedor invadiu e conseguiu agredir um jogador do Coritiba naquele clássico Atletiba empatado em 1-1 no Campeonato Paranaense de 2023. Um torcedor invadiu e conseguiu agredir o jogador do Coritiba, o goleiro reserva Marcão. Mas naquela ocasião, outros 4 torcedores invadiram o gramado. Então 5 torcedores entraram em campo. Os 5 estão, segundo o Atlético em parecer, foram identificados e seguem afastados dos estádios por determinação externa e interna. Então, por fora, pelas autoridades legais e também pelo Atlético, os 5 torcedores que invadiram o gramado estão proibidos de acessar os estádios de futebol. Então tá aí o panorama de toda essa situação. Furacão não terá torcida na partida contra o PSTC no próximo final de semana e sim, pode ter seu torcedor, a depender do resultado do julgamento desta quinta-feira, o Furacão pode ter seu torcedor na partida contra o Cascavel no dia 7 de fevereiro, provavelmente a estreia de Gonçalo Mastriani e também de Léo Godoy. Volto com vocês por aí.